Diz assim a palavra de Deus, Mateus, capítulo 11. Capítulo 11, no verso número 28. Vamos começar pelo 27. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece plenamente o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece plenamente o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Amém? Eu gostaria que você prestasse bastante atenção sobre isso, sobre essa palavra, porque ela é a palavra mais importante que você pode ouvir hoje, em toda a sua vida. E Cristo convida as pessoas a virem até Ele, diz assim: vinde a mim, vem para mim. Vim para mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. Eu aliviarei vocês de todos os vossos fardos, de todos os vossos pesos, de tudo que vocês carregam, de tudo que tira a paz do vosso coração. E Cristo, Ele convida a todos, porque Cristo tem poder para aliviar todos. Não apenas aliviar todos, mas todo o peso que os seres humanos suportam, ou carregam, ou enfrentam. O Senhor Jesus Cristo, Ele não menciona nenhuma classe específica daqueles a quem Ele quer aliviar. Ele diz: todos vocês, dos mais educados, dos bêbados, dos drogados, dos viciados, de todos vocês têm fardo diferente. Todos vocês têm um tipo de fardo. E todos esses fardos perdem o seu peso quando vocês vierem para Cristo. É Cristo convidando todos para vir até Ele. Um grau de arroz, ele pode ser muito pesado para uma formiga, mas não é pesado para um homem. Para um homem, um grau de arroz é nada. O peso que vocês suportam para Cristo é como se fosse um grauzinho de arroz. Não tem peso nenhum. É o peso que vocês suportam. É o peso do pecado. Os seres humanos, eles suportam o peso do mal, do pecado. O pecado é algo pesado. E às vezes, as criaturas, quando sentem esse peso do pecado, ao invés de procurarem o Criador para lhes aliviar, elas procuram outra criatura para ver se consegue tirar aquele peso que elas suportam. Mas a criatura não tem poder de tirar o peso de uma outra criatura. As criaturas podem ajudar a suportar, mas só Cristo tem poder para aliviar, para tirar, para arrancar esse peso, esse fardo. E Cristo diz: olha, venha a mim, vocês que estão cansados. E Cristo não perguntou, Ele disse: olha, vocês estão cansados, vocês precisam vir para mim, porque o pecado que vocês carregam dentro de vocês é um peso para vossas almas. Acredito que vocês já leram sobre a história de Sansão. Nem o peso daquelas portas que Sansão carregou ao sair da cidade de Gaza se compara com o peso que as almas suportam por causa dos pecados que elas próprias cometem. O pecado, ele é um peso. Viver longe de Cristo é um peso. Viver em pecado, meus irmãos, é viver com peso. E Cristo chama: vem para mim. Todos vocês têm um pecado. Se têm um pecado é porque têm um peso. Viver com pecado é viver com peso. Dormir com o pecado é dormir com peso. Andar com o pecado é andar com peso. Morrer com o pecado é morrer com peso. A vida de muitos que me ouvem hoje é uma vida cheia de fardos, cheia de pesos. E Cristo diz: olha, vocês precisam vir para mim. Cristo não disse: vocês precisam vir para mim, eu vos mostrarei alguns passos. Ele disse: não, eu vou tirar o peso de vocês. O pecado, ele é um fardo enorme, ele é um fardo muito pesado para as almas dos homens. É um fardo que os próprios homens não têm capacidade de suportar. Eles vivem sufocados. O pecado, os pequenos pecados, pesam grandes toneladas para a alma. E Cristo disse: olha, se vocês vierem até mim, vocês vão encontrar descanso não apenas para o vosso corpo, mas para a vossa alma. Esse é um peso, meus irmãos, que nenhum homem tem poder para livrar você. Nenhum homem tem poder para te livrar. Cristo não disse: olha, vem para mim quando você se vê livre desse peso. Cristo não disse: vem para mim quando você abandonar todos os pecados. Ele disse: não, você tem que vir para mim com esse peso. Porque se você esperar se livrar desse peso para vir para Cristo, você nunca vai vir. Nunca.
Então, Cristo chama os oprimidos para ele lhes livrar. Cristo não diz, olha, se livrem desse peso e vem, eu quero vocês perfeitos. Ele diz, olha, ele chama aquele que está com peso. Meus irmãos, nada nesse universo é mais pesado do que o pecado. Não existe absolutamente nada. A única coisa que o pecado traz, e vocês são testemunha disso, para a alma, é tristeza. O pecado traz tristeza, traz um peso. Ainda que traga uma falsa alegria para a carne, ele sempre traz uma verdadeira tristeza para a alma. O pecado, ele é assim, o pecado traz uma falsa alegria na carne, uma tristeza para a alma, uma falsa paz para a carne, mas uma verdadeira tristeza para a alma, uma falsa alegria no presente, mas uma tristeza reservada na eternidade para a alma. O pecado, ele é enganador. O pecado, ele mata a nossa alegria, rouba a nossa paz, destrói a nossa esperança de estar com Cristo na eternidade. E vocês não precisam de fé para entender isso. Vocês não precisam ter fé para entender isso. Porque a própria natureza e a vossa consciência dá testemunho de que o pecado tem sido um fardo para vocês. Ninguém precisa ser inteligente ou teólogo para entender isso. E os homens fazem de tudo para se livrar desse peso, mas não conseguem. E quanto mais eles pecam, ou quanto mais eles tentam se livrar desse peso longe de Cristo, mais pesado a vida deles se torna. Quanto mais pecado os homens cometem, mais difícil eles acham que é viver essa vida. Porque ninguém gosta de viver com fardo. E os homens querem se livrar desse fardo sem se livrar do pecado, como se fosse possível isso. Eles fazem de tudo, procuram psicólogos, vão para festas, bebem, só para se livrar desse fardo, dessa angústia. Mas o fardo se torna mais pesado ainda. Porque eles querem curar a doença com algo que não é remédio. Querem resolver o problema com algo que não é a solução. E as pessoas vivem angustiadas, vivem com vazio. Elas vivem sobrecarregadas, estão com o coração vazio, mas estão com o coração pesado. O pecado é um peso. O pecado deixa o coração vazio, mas um vazio pesado. Não existe nada mais pesado nessa vida do que viver sem Cristo. É algo pesado. Os homens sempre vão fazer alguma coisa para tentarem diminuir esse peso, essa carga. Olha para o nosso redor. Olha as pessoas que estão aqui no nosso redor. Olha para os jovens. Olha as pessoas que estão no nosso redor. Alguns estão entregues nas drogas, na prostituição, no homossexualismo, um monte de coisa. Estão entregues nesse fardo, tudo isso, para ver se conseguem ter paz, para ver se conseguem ter alegria. É só vocês olharem para o nosso redor, vocês verão que isso é verdade. E esses homens tentam procurar paz, eles se tornam escravos. Se tornam escravos do pó, os que usam drogas, se tornam escravos da prostituição, dos vícios. E isso tudo por causa de uma raiz, que é o pecado. Mas eles sentem que a vida deles é pesada. Eles não querem se afastar do pecado, mas querem se afastar do peso. É o pecado que traz esse peso. O pecado é a raiz desse fruto que eles suportam, que eles vivem. O pecado é o corpo, os vícios, a prostituição, a angústia, isso, o vazio da alma, isso apenas é a sombra. O pecado é o corpo, isso é a sombra. O pecado é a raiz, isso é o fruto. Se você matar o corpo, a sombra vai sumir. Se você cortar a raiz, os frutos vão sumir. E Cristo diz, olha, vocês precisam vir até mim. Porque não há nenhum benefício em viver longe de mim. Porque o pecado sempre faz os homens achar que ganharam alguma coisa, enquanto perderam paz, enquanto perderam alegria. Então, a única coisa que os homens ganham longe de Cristo é o peso do pecado, é o peso da alma, é o peso do coração. Vocês conseguem, olhem para a história da Bíblia, veem o que o pecado já trouxe de bom para a sua alma. Pensam na história de Caim, quando matou seu irmão Abel. Por causa do pecado, eu pergunto, qual benefício ele teve quando matou seu irmão? Nenhum. Mas você consegue ver que ele viveu com aquele peso na consciência da morte do seu irmão. Não teve nenhum benefício quando matou seu irmão, mas teve que viver com peso,
Pensam em Judas quando traiu Cristo. Qual vantagem ele teve? Nenhuma. Depois ele teve a consciência pesada que traiu um homem justo, o Filho de Deus. Ou pensam em Faraó. Qual vantagem ele teve em desobedecer a Deus? Nenhuma. Mas ele teve que suportar o peso das pragas de Deus na vida dele. Não há absolutamente nenhuma vantagem em desobedecer a Deus, em viver longe de Cristo. Até aqueles que vivem sem Cristo, eles vivem suportando esse peso da angústia. A alma deles está angustiada, sabendo que vão ter que suportar a eternidade no inferno. Eles vivem sobrecarregados com isso, com medo da morte. Eles vivem sobrecarregados com isso. Mesmo de forma inconsciente, eles suportam o peso de viver longe de Cristo. E Cristo convida a todos, diz, olha, vocês precisam vir até mim. Há em mim tudo que falta em vocês. Ele diz, olha, eu sou bom, Deus é bom. E o pecado, ele é como se fosse uma parede. O pecado é uma parede que nos impede de desfrutar de tudo que é bom. O pecado nos impede de desfrutar de Deus. Eu pergunto, o que adianta agradar a carne, como os homens fazem, e sufocar a alma, e tornar a alma cansada? O que nós mais vemos hoje é pessoas cansadas. Até pessoas dentro da igreja que são cansadas. Muitos que vivem na igreja ainda vivem com fardo, com peso, porque não foram a Cristo ainda. Foram para os locais de culto, mas não foram para Cristo. Por causa do pecado, aqueles que tinham que ter prazer, aqueles que deviam ter prazer de viver, eles perdem esse prazer de viver. Eles têm prazer de morrer. O fardo é tão pesado que eles não suportam viver com esse peso. E o pecado, ele faz isso na vida dos homens. Você vê que uma boa parte da população dorme sem prazer de acordar. Eles falam, mesmo de forma inconsciente, falam, olha, que me dera se eu não dasse mais hoje ou amanhã. Porque não suporto viver essa vida sem sentido. Eles vivem sobrecarregados. Se vocês forem estudar o texto, não fomos nós que pedimos para Cristo nos convidar para tirar esse fardo. O fardo é nosso, mas Ele nos convida para tirar esse fardo de nós, como se fosse dele. Ele não convida os mais formados, os mais educados. Ele convida todo mundo a vir até Ele. E Cristo, ele fala assim, vinde a mim, vocês que estão cansados e oprimidos. Eu vou tirar de vocês o fardo pesado e vou dar para vocês algo melhor. O meu jugo é leve, o meu fardo é suave. Aqueles que não quiserem carregar o doce peso da cruz de Cristo, vão ter que carregar o peso do pecado. O puritano, Samuel Rutherford, ele diz assim, a cruz de Cristo é o mais suave fardo que eu já carreguei. É um peso como as asas para um pássaro, como as velas para um navio, para um veleiro. Então, se você sente algum peso na sua vida, pode ter certeza que não é o peso da cruz de Cristo, é o peso do pecado. Não existe nada mais leve para carregar nessa vida do que a cruz de Cristo. O peso do pecado não se compara nem um pouco com o doce peso da cruz. Eu falo para vocês, meus irmãos, Jesus, ele é o caminho longo, ele é o caminho eterno. E todo aquele que quiser trilhar esse caminho, não vai conseguir trilhar esse caminho com esse fardo. Ninguém consegue andar muito tempo num caminho distante, suportando um peso. E muitos que passam nessa praça, que param, que ouvem, estão cansados. Estão absolutamente cansados. E os homens, eles se maltratam. Muitos sufocam a alma. Eles sufocam o coração. Eles carregam um peso que podia muito bem ser entregue para Cristo. Muitos têm se maltratado. Viver longe de Cristo é se maltratar. Vocês podiam entregar todo o peso que vocês suportam em vossos corações para Cristo, mas não fazem. E vocês se maltratam e perguntam, onde Deus está? A questão não é onde Deus está, é onde você está. Cristo disse para você vir até Ele. E isso que eu não falo só para os mundanos, não. Eu falo para todo mundo, até para aquelas pessoas que frequentam a igreja, que vivem subcarregadas, porque não aprenderam a entregar tudo a Cristo em oração. Tudo aquilo que você não entrega em oração para Cristo será um peso para você. Tudo.
absolutamente tudo. E você vai se sentir sempre vazio, porque não entregou tudo. E você vai se sentir cansado de viver. A nossa geração, ela é uma geração cansada de viver. O que nós mais vemos hoje é pessoas tirando a sua própria vida, uma geração de jovens, pessoal antes dos 20 anos, com prazer de morrer, de se suicidar. E aqueles que vivem no pecado sempre vão ter esse desejo, esses pensamentos. Aqueles que vivem no pecado sempre, por causa desse peso, eles vão ter prazer de morrer. Eles vão ter prazer. Vão desejar isso porque é pesado viver com o pecado. E muitos, por não ter prazer em carregar esse fardo, eles sentem prazer de morrer. Eu falo algo para vocês, só que eles não sabem. O que lhes espera depois da morte é muito mais pesado do que aquilo que eles carregam aqui hoje, por causa do pecado. É muito mais pesado. Então, eles pensam assim, entre viver com esse fardo do pecado, da angústia, da solidão, dos males, e não viver, o que eles fazem? Eles preferem não viver. Se calhar por alguma decepção que aconteceu, algum trauma, as pessoas sentem prazer, eles querem se livrar de viver, mas não querem se livrar daquilo que causa o peso na alma deles, que é o pecado. É o pecado a raiz de todo mal. Aqueles que vivem sem Cristo acreditam que depois que morrerem, a alma dele vai perder esse peso, esse fardo. Não, mas isso não é verdade. Então Cristo fala, se vocês quiserem ter paz, se vocês quiserem perder esse peso, é aqui, na terra, onde vocês devem aprender. Vocês devem vir para mim se querem ter paz, não para a morte. Vocês devem vir para mim, porque o pecado causa dano não apenas nessa vida, mas na vida futura. O pecado, ele é mau. O pecado causa um mal para o corpo, mas causa mais dano ainda para a alma. O mal que o pecado causa na nossa vida, no presente, não se compara nem um pouco com aqueles danos que ele vai causar na eternidade, no inferno, para aquelas pessoas que vivem sem Cristo. Se a alma não aprender a descansar em Cristo aqui, ela não aprenderá em lugar nenhum. Se a alma não encontrar esse descanso em Cristo aqui, ela não encontrará em lugar nenhum. Então, e quanto mais pecado, e quanto mais as pessoas tentam tirar esse peso de si, esse fardo de si, longe de Cristo, mais esse fardo se torna pesado. Eu falei para vocês, meus irmãos, que aqueles que pecam, eles não se amam. Aqueles que pecam, que vivem no pecado, eles se castigam, eles se maltratam. Os mundanos, eles têm prazer de se maltratar. Eles têm prazer de se castigar. Porque uma pessoa que peca, não só mostra que não ama a Deus, mas mostra que não tem amor próprio. Ninguém que tem amor próprio vai se impor dentro de si um peso. E quando o ser humano peca, quando o ser humano se impõe nesse peso, ele não está apenas a pecar contra a lei de Deus, está a pecar, está a destruir tudo aquilo que podia fazer bem para a alma dele, está a destruir tudo aquilo que podia trazer paz e alívio em seu coração. As pessoas pensam que pecam apenas contra Deus, isso é o mais agravante, mas elas também pecam contra tudo aquilo que podia lhes fazer bem. Eles pecam, eles ferem aqueles que podiam lhes trazer paz em seus corações. Então, e Cristo convida a todos a vir até Ele para livrar os homens do pecado. Se livrar do pecado, meus irmãos, é se livrar de tudo que te impede de ter paz. É se livrar de tudo que te impede de ter sossego. E só quem pode livrar o homem desse fardo é Cristo. Não existe nenhum conselho do homem, nenhum psicólogo, nada, nenhuma festa. As pessoas tentam preencher esse vazio comprando roupas, indo para o shopping, fazendo um monte de coisas, mas isso é inútil. Se a pessoa estiver longe de Cristo, não serve para nada. Isso até acaba por se tornar mais um peso na vida da pessoa. A pessoa fala, mas eu tenho tudo isso, por que eu não sou feliz? Por que eu carrego ainda esse peso? Cristo disse, olha, vocês precisam conhecer a verdade. A verdade vai libertar vocês de tudo. A verdade vai libertar vocês de tudo, inclusive do conceito que você tem que pode ser feliz em Cristo.
A verdade liberta o ser humano de tudo. Eles olham, vocês precisam conhecer a verdade. Porque conhecendo a verdade, vocês estão a conhecer aquele que pode trazer paz em vossos corações. É a falta de conhecimento da verdade que faz os homens sofrerem. Que faz os homens sofrerem na terra, hoje, e lhes fará sofrer por toda a eternidade. Essas pobres almas iludidas que Satanás tem iludido, e eles próprios se iludem com seus próprios desejos, que acham que as coisas de Deus são fardo. Olha para as pessoas que estão ao nosso redor. Olha para um monte de gente que está atrás de nós. Olha. A primeira coisa que eles pensam é que nós que estamos a ouvir a palavra de Deus estamos a carregar um fardo. É isso que o mundo pensa. Que nós estamos a carregar um fardo. Muita regra, muita lei. Mas eles são escravos. São escravos dos vícios. Não há paz para eles. Então, eu pergunto para essas almas, né? Eu fico a me questionar, como podem dormir em paz com esse fardo? Como podem dormir em paz, sabendo que a qualquer momento podem acordar no inferno? Como podem dormir em paz? Eles não dormem em paz. Não dormem, porque sabem que a qualquer momento podem acordar no inferno. E como podem ser felizes com esse fardo do pecado na alma dos homens? Então, meus irmãos, e se os homens quiserem realmente ser livres desse fardo, a primeira coisa que eles precisam tirar das suas cabeças é esse desejo, essa vontade de tentar se livrar desse fardo sem a ajuda de Cristo. Então, e Cristo liberta de nós não apenas o fardo da injustiça, mas também o fardo da justiça própria. Porque muitos que estão na igreja carregam esse fardo ainda. Muitos que estão na igreja carregam esse fardo, esse peso, porque querem tentar fazer o papel de Cristo, que é algo totalmente cansativo. Tentam se fazer feliz, tentam se satisfazer, tentam encontrar paz em si mesmo. Eu vou procurar minha paz interior. Não há paz interior. A paz está em Cristo. E todo aquele que tiver Cristo, todo aquele que vibra a Cristo vai encontrar essa paz. E essa paz vai exceder o entendimento do homem. E Cristo disse, olha, eu vos darei a minha paz. E como eu falei, livrar esse fardo. Tudo. Cristo remove tudo do teu coração que te impede de ser feliz. Tudo. Você lhe dá a tua injustiça, Ele lhe dá a justiça. Você lhe dá o teu fardo, Ele te dá o alívio para a alma. Você vivem com peso, porque não entregaram tudo. Quando você entrega tudo, você fica livre de tudo. Quando você entrega absolutamente tudo, olha, se você entregar tudo, se você confessar que você é um perfeito pecador, entregar tudo, você vai conhecer esse bom Deus, esse Cristo que prometeu. Aquilo que eles aprisiona. Eu pergunto para vocês, nenhuma. Em Cristo. E quanto e restaurar. Não existe absolutamente nada em vossos corações que se vocês virem para Cristo, Cristo não vai aliviar. Ele fala, bem, vocês todos estão aqui. Eu tenho poder para aliviar tudo. E tudo que eu vos falo sobre Cristo não é absolutamente nada comparado com aquilo que vocês vão sentir
Se vocês vierem para Ele entregar tudo hoje, entregar tudo, considerem algo, considerem a natureza desse convite. Ele diz assim: vinde a mim todos que estão cansados. Ele não enviou um anjo para vos convidar. Ele próprio desceu do céu para convidar vocês. O próprio Deus, ele poderia muito bem ordenar, porque ele é um rei. Mas ele não, ele como um amigo, ele convida vocês a virem até ele, para vos aliviar. Ele desceu do céu, deixou seu trono, desceu seus anjos, deixou seu pai para convidar um verme como você a estar com ele no céu. E os anjos se questionam: como pode ele que tem poder, como pode ele convidar para estar no céu aqueles que já tinham que estar no inferno por causa do pecado? E os anjos se questionam com essa natureza desse convite. Analisam a natureza desse convite. É o Criador se fazendo homem para convidar os homens a vir ante ele. E tem algo muito confortante nisso tudo. Ele diz assim: olha, vocês podem vir a mim, porque eu sou humilde de coração. Aprendei de mim. Não apenas de mim, apenas porque eu sou todo poderoso, mas porque eu sou humilde. Analisam a natureza disso. Eu sou humilde de coração. Ele é um juiz. Ele podia muito bem nos convocar para nos condenar, mas ele nos convida para nos aliviar. Nunca houve uma humilhação como essa. Ninguém foi tão baixo como Cristo, porque ninguém esteve tão alto como ele esteve no céu. Ele se fez tão baixo ao ponto de convidar seres baixos como nós, como eu e você. Isso mostra o quanto ele é humilde de coração. De todos os convites que você pode receber na sua vida, nenhum é mais importante do que esse. Nenhum é mais urgente do que esse. Nenhum é mais honrado do que esse. Receber um convite diretamente do Filho de Deus para te livrar de todo o peso que você suporta. E rejeitar esse convite, meu querido, é rejeitar a própria alegria, é rejeitar a própria paz. Se você rejeitar isso, você não está rejeitando apenas o que eu falo para vocês, você está rejeitando a própria felicidade, a própria alegria, a própria satisfação que há no Senhor Jesus Cristo. É possível que nossos visitantes, né, alguns que passam, alguns que nos ouvem, venham para o culto, mas alguns ainda não foram para Cristo. E podem pensar que tudo que eu falo aqui é teórico. Mas tudo que eu falo para vocês aqui, vocês podem sentir. Se entregarem tudo em oração, se entregarem tudo para o Senhor. Eu não estou convidando as pessoas a fazerem parte da nossa igreja. Eu estou convidando para algo melhor, a virem para Cristo. Você pode vir para aqui, mas se você não for para Cristo, você vai continuar com o fardo pesado. E Cristo convida a todos. Todos. E vocês que já vieram para Cristo, meus irmãos, já falei algumas vezes para vocês, né? Se aproximem mais. Ninguém está tão próximo de Cristo que não pode se aproximar mais. E quanto mais próximo você estiver de Cristo, mais leve esse fardo se torna para as almas. As almas que vierem para Cristo, tristes, angustiadas, elas sairão consoladas, sairão restauradas. Não há nenhum único pecador que veio afligido, que veio angustiado, que não foi consolado pelos braços de Cristo. Não há nenhum pecador. Todos que vieram para Cristo, todos voltaram consolados, todos. Muitos vieram cansados, muitos que estão cansados hoje, muitos podem voltar para as casas consolados, se entregarem os corações para Cristo. Eu falo para vocês, meus irmãos, a natureza desse convite é urgente. O Senhor não disse: pensem sobre o assunto. Disse: vinde a mim hoje. É hoje que você precisa vir para mim. Vocês estão a ser convidados pelo Filho de Deus para receberem o alívio do próprio Deus. Por falta de humildade, meus irmãos, muitos reis não convidam os pobres para virem até as suas casas, as suas festas. Mas Cristo disse: eu sou humilde. Eu convido os pobres de alegria, os pobres de paz. Eu convido todos.
Não vem apenas porque eu sou poderoso, mas porque eu sou humilde. E eu não vou rejeitar você. Sei que não tem nada em você. Mas ainda assim, vem a mim, ó cansado, ó oprimido. Lançai sobre vós as vossas aflições. Lançai sobre vós o vosso peso. Eu vos darei o meu jugo que é leve. Eu vos darei a minha paz. Vocês lançam sobre ele aquilo que vos aflige. Ele devolve com amor, com paz, com consolação. Eu pergunto para vocês, como podem ir com vossos corpos para lugares luxuosos, sendo que a alma de alguns de vocês está caminhando em direção do inferno? Eu pergunto para vocês, o que adianta dar alegria para o corpo, sabendo que a vossa alma está caminhando em direção do inferno? Alimentam o corpo, mas a alma está faminta. E Cristo convida vocês, vem. Aquele que desceu do céu, eu mesmo que convido a todos vocês hoje para virem até Ele. Vem. O que consiste em vir para Cristo? Vir para Cristo consiste em vir para o único que pode te salvar, para o único que pode te aliviar, para o único que pode te perdoar, para o único que pode te justificar, para o único que pode te alegrar, para o único que pode te santificar. Há em Cristo tudo o que falta em você, tudo. Vir para Cristo é isso, é você entregar o peso, o fardo, e falar, eu não quero mais isso, Senhor. Eu quero ser livre, eu quero paz. Eu preciso disso. O cristianismo não é uma religião pesada, como os homens pensam. Quem aqui está a enfrentar o fardo das drogas, da prostituição? Se não aqueles que rejeitam a Cristo. Ninguém. A paz para esses aflitos. A paz. O cristianismo é uma religião que ela traz paz, traz alívio, traz consolo, não apenas para o corpo dos homens, mas para a alma, para o coração. Ele diz, vinde a mim, vocês vão achar algo, não riquezas, mas descanso. Vocês vão achar paz. O que é um descanso? O descanso é tudo aquilo que representa sossego, tranquilidade para a alma que está exausta por causa do pecado. É uma verdade que o descanso se afasta de todos que se afastam de Cristo. A paz se afasta de todos que se afastam de Cristo. O pecado é cansativo. E vocês sabem disso. Olha para o nosso redor. Jovens com cara de idosos por causa de se entregarem nas drogas, na prostituição, no crime. Olhem para o nosso redor. Olhem como é que o pecado é cansativo, cansa. O apóstolo Paulo declara em Romanos que o salário do pecado é a morte. O que é pecar se não trabalhar para o diabo? O que é pecar se não trabalhar para ser um morador do inferno? Isso é o pecado. E Paulo diz assim, e Cristo diz, vocês estão cansados, mas eu tenho alívio para você. Eu tenho alívio para você. Tudo que você pode dar ao teu corpo não é suficiente para dar descanso na sua alma. Todas as roupas boas que você compra, tudo não é suficiente. Os melhores hotéis, os melhores lugares, descansar nos melhores hotéis, nas melhores casas, não é suficiente para dar descanso para a alma que está afligida com o pecado. Só em Cristo a alma descansará. Não há descanso para o ímpio. O profeta Isaías diz no capítulo número 48, no verso 2, que não há descanso para o ímpio. O ímpio são como o mar agitado. Quando andam em direção do inferno. Quando dormem, correm o risco de acordar no inferno. Quando vivem como cidadãos no inferno. Por causa do pecado, eles têm um lugar reservado no inferno. Não há paz para uma alma assim. Ela vive cansada. Ela não consegue encontrar o sentido da vida porque está longe da vida. Está longe de Cristo. Ficam ansiosos por tudo, porque não encontraram paz em nada no Senhor Jesus Cristo. A paz. Cristo nos chama para nos dar riqueza. Essa riqueza é a paz. É a paz que serve o entendimento. Meus irmãos, a alma que está realmente descansada, que aprendeu a descansar, é uma alma que tem constante luta contra o pecado. É uma alma que aprendeu a descansar em Cristo Jesus. Se você não lutar contra os vossos desejos, contra o desejo da vossa carne, você nunca encontrará um descanso para vossas almas. Nada tira mais o descanso da alma do homem do que o pecado. O pecado tira a paz. Uma pessoa que encontrou alegria em Cristo não procura mais paz e alegria em outros locais. Porque Cristo dá descanso para a alma. Quando Cristo entra numa vida, aquele fardo sai, aquele peso sai. A vida que parecia não ter sentido, ela ganha um sentido.
E Cristo disse, olha, eu não vou mostrar para vocês o que vocês devem fazer para terem alívio. Eu vou dar alívio para vossas almas. Eu sou alívio. A sociedade pode ter paz exterior, mas aqueles que estão longe de Cristo nunca terão paz interior, nunca terão descanso, nunca. Porque a Bíblia declara o seguinte, olha, que Cristo, Ele é o príncipe da paz. E qualquer pessoa que estiver longe de Cristo está longe da paz, está longe daquele príncipe. E quando eu me refiro em encontrar descanso, eu não me refiro em apenas quando forem morar no céu, como algumas pessoas estão a pensar agora. Uma pessoa vai falar, isso eu vou encontrar lá no céu. Não, é aqui na terra que você vai encontrar isso. Você vai começar a sentir essa paz, esse descanso aqui. E você vai desfrutar de uma forma plena no céu. Mas é aqui que você vai encontrar essa paz. Hoje vocês podem voltar em casa com essa paz, se entregarem tudo para Cristo. A criatura, meus irmãos, só encontrará a verdadeira satisfação, alegria, quando aprender a se satisfazer somente em Cristo. Os homens vão se cansar em procurar paz, onde não há paz, alegria onde não há alegria. O peixe, meus irmãos, o peixe não pode encontrar paz longe da água. Nunca encontrará. E os homens nunca encontrarão paz longe de Cristo, nunca. Você nunca vai ver um pássaro encontrar descanso cego longe do seu ninho, nunca. E os homens nunca vão encontrar paz longe de Cristo. O que nós mais vemos é pessoas que são felizes por fora, mas são tristes por dentro. São saudáveis por fora, mas são tristes, são doentes por dentro. São pessoas que não têm nenhum peso por fora, mas são subcarregadas por dentro, por estarem longe de Cristo. O corpo pode descansar numa cama, mas a alma não. A alma só encontrará descanso em Cristo. E Cristo é o único que pode dar descanso para a alma. Só. E o salmista diz assim, no Salmo 62, no verso 1, diz assim, somente Deus está o descanso da minha alma. Dele vem a minha salvação. Só em Deus há descanso da minha alma. Como eu tenho dito para os irmãos, aquela frase de Agostinho que diz, só quem criou o homem pode fazer o homem feliz. E Cristo tem prazer em arrancar o pecado do nosso coração. Ele arranca esse pecado com uma força, nem aquela força de Sansão arrancar as portas de Gaza se compara com a força de Cristo. Que ele vem no coração dos homens para arrancar esse peso, esse mal. Meus irmãos, há descanso para a alma de vocês em Cristo. Tem muitos agora descansando nos braços de Cristo. Tem muitos, mas há descanso. Há lugar para vocês também. Se muitos foram aceitos nos braços de Cristo, vocês podem ser aceitos também. O descanso que procuramos, a felicidade que não encontramos, a paz que tanto desejamos, tudo isso está em Cristo. Uma alma que tem Cristo é uma alma que tem descanso. Não tem medo de morrer, porque sabe que estará com Cristo. Não tem medo de viver, porque sabe que vive em Cristo. Não tem medo de nada, porque ela entregou absolutamente tudo para Cristo. Tudo. A gente canta aquela música, né? Tudo entregarei. A gente não canta assim? Tudo entregarei. A gente tem uma música que diz que tudo, absolutamente tudo entregarei ao Senhor. Se você entregar tudo a Cristo hoje, aqui, agora, você vai voltar em casa aliviado. Você vai voltar em casa com paz. Eu vou terminar, meus irmãos, falando algo para vocês, algumas palavras, dizendo algo para vocês. Só terão um descanso eterno no céu, aquele que teve prazer em trabalhar para Cristo aqui. E aquele que há mais descanso nas pessoas que trabalham por Cristo do que naquelas que repousam, que querem satisfazer longe de Cristo. E esse descanso que eu anuncio para vossas almas é algo como, na linguagem do apóstolo Paulo, não subiu ao coração do homem, nem sequer o homem imaginou, nem sequer penetrou seus ouvidos. É o descanso que Deus preparou para você. É o descanso que Cristo preparou para todos que virem até Ele. O nosso sofrimento passam. O nosso sofrimento é consequência do nosso pecado. E vindo para Cristo, os dois
os dois são aliviados, são retirados, e nós encontraremos Cristo. Aqueles braços que foram feridos na cruz, eles estão abertos hoje para te consolar, para sarar as feridas do teu coração. O verdadeiro descanso está em Cristo, meus irmãos. Tem Cristo. O Jonathan Edwards, eu vou terminar dizendo as palavras de Jonathan Edwards. Ele diz assim: você não precisa de asas de pomba para voar a um refúgio distante e descansar, pois Cristo está bem próximo de você. Não é misto em realizar prodígios para obter esse descanso. O caminho está desimpedido. Basta vir para Cristo. Cristo é suficiente. Cristo não exige dinheiro em troca de sua paz, mas chama-nos para buscarmos livremente, sem preço. Ainda que pobres e sem dinheiro, podemos ir a Ele. Cristo não se dá por aluguel. Ele deseja tão somente outorgar-lhes paz, descanso. Nada temos a fazer, além de descansar nele calmamente. Aquieta-se e veja que o Senhor Jesus fará por você. Se tiver de haver sofrimento, esse será o sofrimento que Cristo suportará por você. Por você, nada sofrerá. Se alguma coisa tiver de ser feita, Cristo fará por você. Apenas vem, cansado, afligido. Você não tem nada a perder. A única coisa que você vai perder vindo para Cristo é o peso do pecado. Então, meus irmãos, não levem as preocupações para casa. Não levem lixo para casa. Não levem fardo para casa. Deixam ele hoje aqui com o Senhor Jesus Cristo. Não dormem com esse peso. Dormir com o pecado, dormir com o peso. Entregam tudo hoje ao Senhor Jesus. Essas pessoas que estão aqui, a terra, foi minha testemunha. Eu convidei todos vocês para entregarem vossos fardos a Jesus Cristo. O Senhor tem poder para tirar esse fardo de vocês. Amém, meus irmãos? Eu convido você a pensar sobre isso. Eu convido você a fechar os teus olhos, a reclinar sua cabeça. Não olhar para o chão, mas para olhar para Cristo. Olha para dentro de você e pensa sobre o que a gente conversou aqui.